Olá, alunos! Apesar de estarmos distantes, eu não poderia deixar de explicar a matéria para vocês. Então vamos a mais uma aula sobre os triângulos. Definição de triângulos. Dado três pontos A, B e C não colineares, chama-se triângulos ABC a figura plana constituída pela reunião dos segmentos AB, BC e AC, pelos pontos interiores da região que elas determinam. Elementos principais de um triângulo. Os vértices. Os vértices são representados pela letra maiúscula do nosso alfabeto, A, B e C. E os lados? Os lados são representados pelos segmentos de A a B, de A a C e de B a C. Os ângulos. Os ângulos são representados pelo ângulo A, pelo ângulo B e pelo ângulo C. E o ângulo externo? O ângulo externo é aquele que está do lado de fora, que é representado pela letra grega do nosso alfabeto, o alfa, que está em verde. Classificação dos triângulos. Nós temos duas classificações de triângulo, pelos lados, e nós temos também as classificações dos triângulos pelos ângulos. Vamos começar estudando pelos lados. Quando as medidas de seus lados, nós vamos começar pelo triângulo escaleno. O triângulo escaleno é aquele que tem três lados diferentes, mas os seus ângulos também são diferentes. O triângulo isósceles. O triângulo isósceles é aquele que tem dois lados iguais e um lado diferente. De B a C é diferente, então ele é não congruente aos outros e é chamado de base. Então, os ângulos de B a C são a base e o ângulo A é o vértice. Já o triângulo equilátero. O triângulo equilátero é aquele que tem três lados iguais e os ângulos também são iguais, medindo 60 graus. Agora, nós vamos ver o primeiro triângulo acutângulo, que é em relação aos ângulos. Eles têm todos os ângulos menores de 90 graus. Então, são ângulos agudos, por isso o nome acutângulo. Agora vem-se o triângulo retângulo. O triângulo retângulo, ele tem um ângulo de 90 graus. Por aqui, nós já vamos começar a ver o teorema de Pitágoras, que mais na frente também vamos estudar. Se vocês observar, o maior lado da figura, que é de B até o C, vai ser chamado de hipotenusa, porque é o maior lado e está de frente ao ângulo reto. E os outros dois lados, que são lados menores, serão chamados de cateto. Então, o triângulo retângulo é usado no teorema de Pitágoras. Seguindo, nós temos também o triângulo obtusângulo, é o que tem um ângulo maior de 90 graus, que é o ângulo obtuso. Agora, vamos dar início aos segmentos notáveis do triângulo. Os segmentos notáveis do triângulo, nós vamos começar pela mediana, porque são três importantes segmentos, mas o principal, agora que a gente vai ver, é a mediana. O que tem diferente em cada um deles? A mediana, você vai começar pelo vértice e vai até um ponto comum. Aqui o ponto é o M. Lembrando-se que os lados são partidos ao meio, eles vão ficar do mesmo tamanho. E eu posso começar só do ponto aqui, ó, do vértice A? Não, você poderia ter começado do vértice B, mas esse ponto M aqui teria que estar aqui, ó, na metade do A até o C. Então, começaria do vértice B e viria até aqui, ó, no ponto, e o M teria que estar aqui. Mas se eu começasse aqui no vértice C? Se fosse no vértice C, o ponto médio, que está representado pela letra M, teria que estar entre o B e o A. Então, quer dizer que a mediana, ela começa por um vértice e termina em um ponto médio. Lembrando, novamente, começa no vértice e termina no ponto médio. A segunda, a altura. A altura, o que ela tem diferente da mediana?
Ela começa também no vértice, mas ela vai descer retinha, formando-se um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, ela desce e forma-se um ângulo de 90 graus. Novamente, ela só pode começar aqui no vértice A? Não, ela pode começar em qualquer vértice. Ela poderia começar aqui no vértice B e vir até aqui, ó, mas retinho, formando um ângulo de 90 graus. Poderia começar no vértice C e vir até aqui, formando também um ângulo de 90 graus. Quer dizer, ela é perpendicular. Ela começa no vértice e forma-se um ângulo de 90 graus. Essa é a altura. Vamos para a última, que é a bissetriz interna. A diferença da bissetriz interna para as outras duas que a gente já estudou é que ela separa o ângulo na metade. Ela vem aqui separando o ângulo. Ela começa no vértice, mas ela vai cortar um ângulo na metade. Então, ela corta o ângulo na metade e vai até um ponto aqui, ó. Mas viu que os lados aqui, ó, não tem que estar iguais. Esse lado de S a C é maior do que o lado de S a B. Então, ela tem que cortar o ângulo na metade. Então, ela começa no vértice, dividindo o ângulo em dois ângulos congruentes. Essa é a bissetriz interna. Agora, o que é uma mediatriz de um segmento? A mediatriz de um segmento é uma reta perpendicular. Ela passa-se por um ponto médio, ó, de A até B. Cortou-se um ponto médio aqui no meio. Essa reta é chamada-se de mediatriz. Olha, eu tenho de A a M e de M a B. Então, chama-se mediatriz de um segmento de A até B, a reta M. Ó, a reta M cortou-se o segmento AB. Então, aqui eu tenho uma mediatriz. Propriedades relativas ao triângulo isósceles e equilátero. No triângulo isósceles, pode-se aparecer os três aqui, ó, os três segmentos. Como assim, professora? Ó, você tem aqui, ó, cortou o ângulo em duas partes. No meio, começou no vértice e cortou-se ele ao meio e veio até o ponto. Mas esse ponto ficou do mesmo tamanho, tanto de M a C como de M a B. Não tá do mesmo jeitinho? E formou ainda um ângulo de 90 graus. Então, eu sei que eu tenho uma bissetriz interna, eu sei que eu tenho uma mediana e eu tenho uma altura. Então, no triângulo isósceles, pode aparecer as três. Pode aparecer a altura, pode aparecer a mediana e pode aparecer a bissetriz interna. E no triângulo equilátero? No triângulo equilátero, também pode aparecer as três. Olha para vocês verem. Em cada vértice dele, saiu uma mediana. E também em cada vértice deles saiu uma bissetriz interna. E saiu a altura. Ó, B cortou o ângulo na metade e formou a altura. E também ficou o mesmo espaço entre eles. Então, eu também tenho a mediana. Ó, em cada vértice, a mediana, a altura e a bissetriz. Então, eu sei que aqui eu tenho uma bissetriz porque cortou o ângulo ao meio. Aqui eu tenho uma altura porque formou um ângulo de 90 graus. O mesmo espaço, eu tenho uma mediana. Se eu olhar o C, do mesmo jeito. Eu cortei ao meio, tenho um ângulo aqui e cortei ele ao meio. Então, eu tenho uma bissetriz. Formou um ângulo de 90 graus, tem a altura. O mesmo espaço entre os pontos. Então, eu tenho aqui a mediana. Seguindo agora, nós vamos fazer alguns exercícios de fixação. Primeiro, o segmento da perpendicular traçada de um vértice de um triângulo à reta suporte do lado oposto e forma um ângulo de 90 graus é denominado altura. Já falamos, saiu do vértice, formou um ângulo de 90 graus,
nós temos a altura. Na figura abaixo, determine os segmentos que representam mediana, bissetriz e altura, sabendo que BP e PC são congruentes e que o ângulo MAN e NAC também são congruentes. Então, nós temos que de A até H, nós temos a altura, formou um ângulo de 90 graus. Nós temos que de A a N, de A a N tem um ângulo. E se tem um ângulo, ele foi cortado ao meio. Se ele foi cortado ao meio, nós temos uma bissetriz. E de A a P é o ponto que eu tenho e sobrou o mesmo espaço para cada lado. Então, eu tenho uma mediana. Seguindo, no triângulo ABC é retângulo e A e M é o ponto médio do lado BC. Então, a medida de alfa em graus é: observe que a mediana AM divide o triângulo ABC e os dois triângulos isósceles AMB e AMC. Então, nós vamos começar olhando esse lado aqui, esse triângulo, porque já falou que ele é um triângulo isósceles. Fiz outra figura aqui para que vocês possam ver isso. Se ele é isósceles, se aqui é 40, aqui também é 40. Então, se eu tenho 40 com 40, eu sei que aqui sobrou 100, porque dentro de um triângulo a soma é 180. Então, se aqui é 180, o que eu tenho? Que olhar quanto que sobrou para mim do outro lado. Sobrou 50. 50 com 50 e o alfa. Então, eu tenho que alfa mais 50 é igual a 180. Que alfa é igual a 180 menos 100. Que alfa é igual a 80. Achei o valor do alfa. Alfa é igual a 80. Para terminar, vamos terminar com um verdadeiro ou falso. Todo triângulo possui duas diagonais? Não. A única figura plana que não tem diagonais é o triângulo. O triângulo não tem diagonais. O triângulo isósceles possui dois lados iguais? Verdadeiro. A altura de triângulos divide sempre o ângulo em partes iguais? Falso. Não é a altura, é sim a bissetriz. A soma dos ângulos internos de um triângulo mede sempre 180 graus? Verdadeiro. O triângulo equilátero possui os ângulos internos iguais a 60 graus? Verdadeiro. Todo triângulo isósceles é retângulo? Falso. Para terminar, professora Letícia deixa com vocês uma frase que ela gosta muito. A matemática é o alfabeto com o qual Deus criou o universo. Galileu Galilei. Até mais. Fiquem com Deus.